dia, passando aqui para tomar um cafezinho com Deus Pai. E a palavra de hoje é Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino dos céus e as suas coisas e as demais será acrescentada. A palavra vem dizer para mim e para você nessa manhã que a gente buscar primeiro a Deus, colocar Deus no centro da vontade dele, né? Da nossa vontade. O centro, Deus tem que ser o centro. Porque às vezes a gente fica tão angustiada, tão obcecada, tão desesperada querendo algo, né? Querendo ter aquele carro, querendo ter aquela casa, querendo ter um casamento, querendo ter um namorado. E isso, né, te deixa tão desesperada e as coisas não acontecem. Por que ela não acontece? Porque primeiramente você tem que buscar Deus, colocar Ele na frente e deixar Ele fazer, porque só Deus sabe o momento certo, a hora certa e o dia certo. A gente não sabemos nada. A gente quer fazer a nossa vontade, mas primeiramente Deus tem que ser o nosso centro, né? Eu sei porque eu passo por isso, né? E a palavra de hoje foi para mim e eu tô passando para cada um de nós, pra gente colocar primeiramente a Deus. E quando a gente coloca Ele em primeiro, que é o centro, as coisas ela vai se encaixando, as bênçãos vão chegando, né? Porque Deus já foi na frente, já está fazendo a vontade dele, não a nossa vontade. E a história aqui vai falar sobre a história de Penina e Ana. A Penina e Ana era casada com Eucana. Naquele tempo, o homem podia casar com várias mulheres, né? Só que agora já não tem mais isso, né? Eu creio. E aí, a Penina, ela tinha vários filhos. Cada ano Penina tinha um filho. E a Ana, ela se sentia muito humilhada, porque ela era estéril, ela não podia dar filho. E ela ficava se perguntando por que ela não podia ter filho, né? E ela queria ter filho, porque a Penina, né, já teve vários, cada ano a Penina tinha um filho. A Penina estava igual um coelho, né? Cada ano ela tinha um filho. Só que a Penina sabia que a Ana, por que a Ana é estéril? Porque ela já sabia a promessa de Deus na vida de Ana. E aí Deus fechou a madre de Ana para Ana não ter filho, porque lá na frente Deus já estava vendo tudo acontecer. O filho de Ana, ele ia se tornar juiz em Israel. Então tinha um momento certo, tinha a hora certa para esse filho vir sobre a madre de Ana. Mas para isso, Ana tinha que posicionar. É o que eu estou fazendo, posicionando primeiramente a Deus, colocando Deus no centro da minha vida, para que Ele possa ir fazendo da vontade dEle. Eu ficava sempre querendo, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo, só que eu posicionei. E agora Deus vai fazer a vontade dEle na minha vida. É aí que as bênçãos começam a vir. Então, buscai primeiro a Deus e as suas coisas e as demais será acrescentada. E aí a Ana ficava desesperada, né? Se sentindo humilhada porque não podia ter filho. Só que aí a Ana, ela fez uma oração, ela se posicionou. Quando a Ana fez essa seguinte oração, bora lá? Ela fez uma oração: Senhor, eu quero tanto ter um filho que eu estou disposta a devolver por Senhor. Então a Ana falou o seguinte, né? Que ela queria tanto filho, mas ela daria esse filho para o tempo, que o filho dela ia servir o Senhor. Só que ela não sabia, realmente ele ia ser um profeta, né? O profeta Samuel. E aí ela fez isso, né? Aí o Senhor ouviu a oração de Ana e ela foi libertada de um desejo que tanto queria. Assim que você fizer essa oração, Deus vai te libertar daquilo que você tanto queria. Mas para isso você tem que abrir a sua boca e posicionar. E antes de fazer o vídeo eu acabei de fazer essa oração, né? Então bora lá. Por isso, quando a gente quer tanto aquela coisa, Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ser prioridade em primeiro. Aí a Ana teve um filho chamado Samuel, que se tornou um juiz, né?
E a palavra vem dizer sobre isso, né? Para a gente se posicionar primeiramente, colocar Deus em primeiro, no centro, para que Ele possa fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. Por isso que muitos ficam se perguntando. Eu também ficava aqui se perguntando por que não aconteceu isso, por que eu não consegui isso, porque sempre naquela por que isso. Mas e aí? Você está buscando a Deus em primeiro lugar? Quando você se posicionar e colocar o Deus no centro da tua vida, da tua história, Ele vai mudar toda a tua vida. Amém? Deus deixou Ana estéril para um propósito maior. Então, assim, tem hora que a gente fica perguntando: por que aquela pessoa. Eu tô falando por mim. Por que aquela pessoa casou? Por que a pessoa tem isso? Por que a pessoa tem aquilo? Só que posiciona primeiro. Então, Deus, por isso que Deus fechou a madre de Ana, justamente para ela posicionar. Então, aquele relacionamento não deu certo, aquele carro que você ia comprar não deu certo, por quê? Porque Deus estava esperando primeiro você posicionar. Porque o que Deus tem, Ele tira, às vezes Ele tira algo da gente, a gente fica triste porque saiu isso, saiu aquilo, você perdeu isso, perdeu aquilo. Mas o que Deus tem lá na frente para você é bem melhor e bem maior do que você está chorando, você está enlouquecendo, desesperada, por que eu perdi aquilo, por que eu não ganhei aquilo. E lá na frente o que Deus vai fazer é bem maior e bem melhor na sua vida. Amém? Igual Ele fez com Samuel, o juízo de Israel. E a palavra é muito forte, né? Essa palavra foi para mim. E eu transmito para cada um de nós nessa manhã. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.